Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de cara limpa e sincerão aqui deste canal, onde eu só abro a minha câmera. Converso com vocês sobre o que tá passando ultimamente na minha mente. E a verdade é que minha mente tá bem confusa, tá? Tá bem, assim, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. A minha vida tá boa, assim, externamente, podemos dizer assim, né? Com as minhas filhas, a minha vida como... não sei explicar. Assim, tá boa, não tem nada acontecendo, graças a Deus. Nada demais, assim, nada de ruim, graças a Deus. A questão é mais interna mesmo, comigo, com a minha mente, com o meu eu, sabe? Eu odeio as minhas oscilações de humor. E faz mais ou menos umas 2 semanas que eu tô oscilando muito. Assim, na verdade, eu não tô oscilando. Se eu estou oscilando, eu tô oscilando entre o estar muito mal com o estar mal, sabe? Ou eu tô mal, ou eu tô muito mal, sabe? Ou eu tô, tipo, péssima, ou muito, muito péssima. Então, basicamente, é essa oscilação, mas eu não estava me referindo a essa oscilação, obviamente. Estava me referindo sobre a oscilação em que, ai, semana sim eu tô super bem, semana não eu não tô. E, na verdade, eu tava vindo de episódios muito bons, assim, que eu tava me sentindo bem comigo mesma, né? Só que aí, de umas 2 semanas pra cá, desde que eu postei o último vídeo aqui no canal fazendo análise do filme, eu caí, assim, num limbo de depressão. Não sei se é depressão mesmo, não foi diagnosticado, nem nada do tipo, eu tô falando assim, né? De, num limbo, assim, de fossa, sabe? De estar num buraco, assim, ontem, acho que foi ontem. Eu não queria assistir nada, eu não queria fazer nada, eu simplesmente deitei no meu sofá e abracei esse sentimento terrível e chorei. E quando eu chorei, eu dormi. Acabei adormecendo. E foi bom, por um lado foi bom. Eu me senti melhor depois quando eu acordei. Mas ainda assim, não é bacana, né? Não é bacana, porque eu tava vindo de semanas muito boas, assim, que eu tava criando meus conteúdos muito bem para as minhas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Que eu tô bem focada aqui no YouTube. Tô gostando muito de gravar aqui pro YouTube. Só que aí a minha energia simplesmente caiu, o meu emocional deu uma despencada e não sei dizer muito bem o porquê. E quando eu começo a pensar que eu não sei dizer muito bem o porquê, eu fico ainda mais triste porque, por exemplo, não dá agora pra eu pagar uma terapia. Eu tô vendo uma terapia mais acessível, também tem terapia pelo SUS, né? Eu tenho uma amiga que faz, ela já me indicou, tem que correr atrás mesmo. Mas também tem a questão do tempo, né? Eu faço tudo, 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 tudo sozinha. Muito assim, muito eu e eu e eu e eu. Então não tenho tempo para as coisas, né? Algumas coisas sim, algumas coisas não, enfim. Mas, assim, pra eu me deslocar pra ir até um local, fica um pouco mais difícil, porque tudo tem que ter um planejamento, tudo, sabe? Tudo é muita coisa. E aí, como eu ia dizendo, eu fico um pouco triste quando eu penso que eu queria ter alguns diagnósticos, porque eu acho que eu tenho alguns diagnósticos, eu não sei do que. Pode ser que eu tenha depressão? Pode ser, mas eu não sei. Pode ser que eu tenha ansiedade? Pode ser, muito pode ser, tá? Muito pode ser, mas não sei. Pode ser que eu seja bipolar? Pode ser. Pode ser que eu tenha TDAH? Pode ser, né? Então, tudo fica nesse campo do pode ser. E isso me entristece um pouco, porque eu queria ter uma resposta, né? Tipo, após 30 anos, eu queria ter uma resposta, porque eu passei a minha vida inteira me sentindo deslocada, sentindo que eu não era tão inteligente, né? Que, assim, que eu não conseguia aprender direito, que eu não conseguia focar em algo. E eu ainda tenho um pouco desse sentimento em mim, né? Então, toda vez que eu começo a entrar nesse limbo da depressão, nesse limbo emocional, eu começo a me questionar sobre essas coisas. E acredito que talvez com o medicamento seria mais fácil de controlar essas baixas, né? Mas ao mesmo tempo eu também tenho a filosofia de vida, né? De que a gente nunca tá 100% feliz, a gente nunca vai alcançar esse 100% feliz, é impossível. Eu já estudei sobre isso, né? Já pesquisei muito sobre isso, já me aprofundei sobre isso há muito tempo atrás, assim, muitos anos. Então eu já tenho essa convicção, né? Só que quando a gente começa a sentir, é diferente, lógico, né? Tipo, na teoria tudo é muito fácil. É muito fácil falar, ai, quando você estiver mal, abraça, quando você estiver nesses momentos de baixo, não sei o quê. Outra coisa é quando você realmente está no momento de baixa e você tem que abraçar, né, esse momento de baixa e acolher esse emocional fraco, esse emocional
que tá precisando de um abraço e ser acolhido e ser entendido, e tá precisando ser vivido, né. Tudo no campo da filosofia e da teoria é muito bacana, lindo, legal, mas na prática é tenso, né, na prática é louco, o bagulho é louco. E aí eu tô lendo um livro que eu tô lendo pela segunda vez, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E, gente, eu amo Sylvia Plath, é minha escritora, assim, favorita, eu me identifico demais com a escrita dela. E ela tinha uma depressão gravíssima, gravíssima, né, quem sabe a história da Sylvia Plath sabe, quem não sabe pesquise, tá. É tudo muito intensa na escrita dela e eu li há muitos anos em PDF, mas eu li, assim, li, realmente gostei, mas passou, sabe, não fiz resenha, não me aprofundei mais em nada do tipo, e aí eu não lembrava. Aí quando foi esse ano eu falei: "Cara, eu quero ler esse livro de novo". E é um livro pesado, cara, é um livro angustiante, sabe, ele te puxa um pouco pra baixo, sabe, principalmente em questões, assim, suicídio. Quem já tentou, quem já, né, pensou sobre isso, aciona alguns gatilhos, enfim, é um livro bem intenso, assim, e eu vou trazer resenha pra ele. Eu tô lendo também, assim, tentando ler um pouco mais rápido esse livro, pra trazer uma resenha aqui, uma análise dele aqui para o canal. Inclusive, o próximo vídeo que eu ia fazer, eu estava com plano de ser dele, mas vai ser esse vídeo aqui. E eu acho que, assim, eu não sei se agravou um pouco, né, tipo assim, eu entrei nesse limbo, e aí eu comecei a ler o livro, e aí agravou ainda mais, sabe, tipo, uma coisa levou a outra. E eu tenho um pouco que é isso, assim, porque eu sou uma pessoa que infelizmente eu absorvo, assim, muito das coisas que eu consumo, né, então teve um tempo que eu parei, por exemplo, de escutar música melancólica, tipo Lana Del Rey, eu amo Lana. Hoje em dia eu escuto, mas não escuto tanto quanto eu escutava, porque estava começando a me consumir de uma forma um pouco mais negativa, né, então hoje em dia eu escuto, mas eu escuto com leveza, de uma forma, assim, tranquila, né, que eu tô ali apreciando a música, me deixando levar pela melodia, ok. Mas eu estava teve uma época que eu estava escutando tanto Lana Del Rey, que eu estava absorvendo as letras, a melodia, tudo, assim, sabe, tipo, o contexto todo, eu estava absorvendo demais. E aquilo estava me consumindo, de uma forma negativa, né, porque as músicas são mais melancólicas e tal. Então, infelizmente, eu tenho isso, assim, de absorver muito as coisas. Eu não sei se é porque eu sou pisciana, não sei se é porque realmente é o meu jeito, né. Acho que talvez seja um pouco dos 2. Quem não acredita em signo, enfim, ok, mas eu acredito. Então, os piscianos, eles são mais intensos e tal, né. Tem toda uma questão emotiva, né, por trás dos piscianos, que é tudo muito intenso, muito tudo muito de muito, assim, sabe. O pisciano sente muito sobre tudo, sobre o universo, então também eu absorvo muito das pessoas e ultimamente eu tenho tentado, assim, eu tenho tentado não, eu tenho me resguardado mais em relação às pessoas também. Então não, eu tenho estado no momento eremita, sabe, assim, no momento mais solitário mesmo, fazendo as minhas coisinhas, cuidando da minha vida, cuidando, enfim, da minha casa, da minha família. Porque eu sei que se eu der abertura pra estar convivendo demais com alguém ou outras pessoas, enfim, eu sei que eu vou absorver um pouco da história delas, da energia delas, enfim, sejam boas ou ruins, e eu não tô nesse momento de compartilhar com alguém específico, né, coisas assim sobre mim, e também não tô no momento de ouvir os outros, sabe, e de dar conselhos, assim, tipo, de uma forma tão específica. Por que que eu falo de uma forma tão específica? Porque eu tô aqui no YouTube falando com vocês, né, tô querendo ou não, tô compartilhando alguma coisa, mas, assim, é diferente, né, gente, é diferente do que a gente tá ali convivendo com alguém realmente, né, com pessoas ali, tipo, tendo aquela troca instantânea, né. Aqui no YouTube eu nas redes sociais, enfim, como um todo, a gente tem tempo de ler alguma coisa, processar, de, né, enfim, de pensar no que vai responder, no conteúdo que vai postar, no que vai postar, esse tipo de coisa, né, a gente tem mais uma curadoria, digamos assim. Na convivência a gente não tem isso, então o que a gente fala fica para o outro, o que o outro fala fica pra gente, e é isso, não tem como retirar, não tem como apagar, não tem como pensar muito, né. E aí a gente acaba absorvendo, o outro também acaba absorvendo, e as nossas histórias se entrelaçam, e querendo ou não, essas convivências
elas têm um peso sim na sua vida, né, e eu não falo de peso no sentido ruim, mas elas acabam fazendo parte ali da tua fase, do teu momento, então é mais uma coisa em que você tem que pensar, né, mais uma coisa que você tem que administrar ali. Eu não sei, eu não tô muito nessa vibe de compartilhar, de estar junto, nem é tanto por esse papo assim: "Ai, é porque eu tô me conhecendo", não, porque eu me conheço muito bem, né, tipo, pô, eu tenho 30 anos e nesses 30 anos, o que eu mais tenho feito é tentar me conhecer, então eu já me conheço muito bem. Mas é mais por essa questão de me preservar, porque eu absorvo demais, assim, eu me envolvo demais com as pessoas, com as histórias delas e tem esse lance de querer ajudar ou aconselhar, ou de estar presente demais, enfim, eu tenho esse defeito, assim, comigo é muito 8 ou 80, sabe. Ou eu tô por inteiro ou eu não tô. Eu tô tentando cada vez mais administrar isso de uma forma mais saudável, né, e entender que a vida adulta é muito sobre ter relações de baixa manutenção, então de ter relações de baixa manutenção, né. Inclusive eu tenho repensado em algumas amizades minhas que eu dei uma afastada legal, tipo, a gente se afastou no sentido de realmente parar de se falar. Por essa questão de eu achar, assim, que a outra pessoa não estava tão presente, eu não me escutava direito e sabe. Em algumas situações, era real, realmente, em algumas situações, a outra pessoa meio que não estava nem aí, só queria o venha nós, o vosso reino, tipo assim, dane-se, né. E aí eu, né: "Pô, fulano, eu tô aqui pra você, mas quando eu quero que você esteja pra mim, você não tá", né, e aí cortei. Mas tem algumas situações que eu acho que eu repensaria, e acho que talvez eu fui 80 demais, sabe. Tipo assim, muito tudo ou nada, né, de ou você está ou você não está, então, não é bem assim, né, tipo, somos adultos, temos vidas e agora que a minha vida tá 1000 vezes mais corrida, eu tô entendendo mais isso. Mas também não quero mexer, sabe, não tipo assim, não é um arrependimento, é só um pensamento de que algumas amizades talvez seria legal ter mantido com essa filosofia de baixa manutenção, sabe, mas também não é uma coisa que eu quero retomar, tipo assim: "Ah, eu vou lá atrás, eu vou falar: 'Ai, vamos voltar à amizade'", não, eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer, foi e pronto, sabe, ponto final, e ok, é assim. E aí as novas amizades, as novas pessoas, hã eu vou inserindo na minha vida dessa nova forma que eu tenho de pensar. E outra coisa também que eu acho que está contribuindo para esse meu limbo emocional, é que como eu não tô com muito tempo pra mim, assim, pra mim, né, eu não tô com muito tempo, eu não tô cuidando tanto de mim, assim, eu não tô cuidando tanto da minha saúde, eu não tô fazendo exercícios, e a minha alimentação também tá péssima. Meu sono tá péssimo, porque é tipo uma coisa gente, é incrível, uma coisa puxa a outra, né, então tipo se é tipo um dominó, né, então um dominó vai empurrando o outro, empurrando o outro, empurrando o outro, quando você vê tá tudo uma zona, caíram todos, sabe. Então, eu acho que começou muito esse negócio sobre eu dormir, então eu tô indo dormir tipo 2 horas da manhã, cara, como assim eu tô indo dormir 2 horas da manhã? E eu não posso dormir 2 horas da manhã, porque senão eu não tiro um sono bom. Eu tenho um bebê pequeno, minha bebê às vezes acorda, ela dorme a noite toda, graças a Deus, né, na maioria das vezes. Mas tem vezes que ela acorda e dá um trabalhinho pra voltar a dormir. E, tipo assim, às vezes eu tô indo dormir, ela tá acordando, e aí ela quer ficar acordada, ou eu tenho que dar mamadeira. Ai, gente. E eu não posso dormir até tarde, obviamente, até porque, né, minhas filhas acordam cedo, tem que fazer as coisas, enfim. E aí, se eu não durmo bem, eu não me sinto bem no dia, tipo, chega 3, 4 horas da tarde, eu tô caindo de sono, eu tô, tipo assim, sem força pra nada, eu tô caindo, 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 me arrastando. E só que aí eu, de novo, vou dormir 1 hora, 2 horas, e aí eu não me alimento bem, né, consequentemente eu não me alimento muito bem, às vezes eu faço uma comida corrida e, enfim, termino de fazer a comida tarde, dou comida para minhas filhas, e aí vou cuidar da minha bebezinha. E às vezes a minha bebezinha quer que eu fique lá com ela dormindo e tal, não sei o quê, e aí não dá tempo de eu almoçar e quando eu vou ver eu tô almoçando 4 horas da tarde. E aí eu não tenho energia, eu não tenho força pra fazer exercício, né, porque quem é que tem, né, quem é que tem? E aí
eu venho pra cá, pra fora, tenho um tempinho pra mim, aí eu quero fazer meu crochê, mas ao mesmo tempo tenho que fazer 1 milhão de coisas, sei lá, arrumar a casa, colocar roupa pra lavar, estender roupa, tirar roupa do varal, fazer comida para o dia seguinte, dar uma adiantada em algumas coisas, limpar a casa. Ai, sabe, então tá tenso, a as coisas estão assim, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sabe, tá tudo too much, tá puxado, sabe, tá puxado. Lógico que eu sei que a minha vida não é a mais difícil do mundo, eu sei que tem, né, não é sobre comparação, né, tipo, porque, eh, outras pessoas estão em situação piores que você, não sei o que, não sei o quê. Óbvio, mas não é sobre isso que eu tô falando, cada um com suas dificuldades, né, eu não tô aqui pra comparar a minha realidade com outra realidade, sei que existem realidades, assim, muito onde o buraco é muito mais embaixo, né, eu tenho essa consciência, não sou avoada. Mas eu também não posso ignorar o que acontece comigo, na minha realidade, né, na minha vida. E ninguém deve ignorar o que acontece na sua vida. Se tá acontecendo outra coisa pior ou melhor com outra pessoa, ok. Eles lá e você cá, sabe, eles lá e você cá. E até porque eu sou a única responsável pela minha vida, né, pela minha existência, então eu preciso trabalhar em cima do que eu tenho, do que eu vivo e dar um rumo, dar um norte para as coisas, para minha vida, para minha existência. Então eu preciso, né, enfim, acho que vocês entenderam, tá. E aí muita gente pode perguntar: "Então Ana, ajusta o teu sono, se alimenta bem, faça exercícios", mas não é tão simples, né, não é tão simples porque eu como um ser individual, eu necessito desse tempo só pra mim, eu necessito fazer minhas coisinhas, eu necessito e quando eu falo minhas coisinhas, não é as coisas de casa, não, eu preciso fazer meu crochê, eu preciso fazer minha arte, meu artesanato, eu preciso gravar vídeos que são coisas que eu gosto, preciso fazer coisas pra alimentar a minha alma e quem eu sou, né. Então, por exemplo, tô gravando esse vídeo, eu não sei nem que horas são, espera aí, vai dar 10 horas, e daqui eu vou fazer outras coisas da casa, também vou fazer algumas coisas pra mim, e aí vai chegar amanhã, eu vou usar novamente o tempo da parte da noite pra editar esse vídeo, postar pra poder postar, e já demanda um tempo, né, porque edição, gente, edição é babado, tá, é babado. Vocês veem o vídeo todo editadinho, mas vocês nem imaginam o quanto eu trabalho, né, então assim, um beijo no coração de todos os editores, né, um dia eu vou ter um editor de tipo, só pra pegar o vídeo: "Olha, te vira, faz o teu milagre", e é isso. Mas, vamos lá, nem tudo é ruim, obviamente, né, então assim, ao mesmo tempo que eu abraço a minha dor, as minhas dores, o meu limbo emocional, eu também tento enxergar a luz no fim do túnel, e eu acho que a luz no fim do túnel, nesse caso, é eu tomar essas atitudes, assim, mesmo que pequenas, hã de continuar, né, então eu continuo aqui no off fazendo meu crochêzinho, né, fazendo meu hobby, escrevendo mais outras coisas que eu tô trabalhando, né, lendo o que eu quero ler, pesquisando coisas que eu quero pesquisar, me interessando por coisas, gravando os meus vídeos e tal, e fazendo de pouquinho em pouquinho, né. E tem muito também dessa autocobrança, né, então assim, eu tô vendo que as coisas estão dando certo, graças a Deus, assim, claro, de uma forma muito pequena, né, mas estão acontecendo. Eu tô falando, assim, no sentido de que, por exemplo, eu postei um vídeo um dia desse que eu achei que não ia ninguém ver, assim, não dei nada, eu só de novo, só abri a câmera e falei, sem roteiro, sem nada, e deu, assim, visualizações, comentários, assim, muito significantes, eu fiquei muito feliz. Só que aí você começa a entrar também já numa de: "Caramba, preciso postar, preciso postar, preciso postar, o que que eu vou postar, o que que eu vou postar, preciso de conteúdo, preciso de conteúdo", então, ai, a cobrança, ai, a autocobrança, é uma delícia, gente. E aí você também se compara nesse processo, né, porque você acompanha outros criadores que você se inspira, mas ao mesmo tempo você se compara, você: "Poxa, queria também estar nesse lugar", mas, né, e aí como eu queria estar nesse lugar, eu começo a me cobrar, gente, é um ciclo, né, da cobrança, da autocobrança e da comparação, da autocobrança e da comparação. E o limbo emocional e você
cada vez mais se afundando, porque a autocobrança exagerada, ela te leva para um limbo emocional tão fudi sabe, tão ferrado que, assim, se você realmente, não trabalhar o seu poder de resiliência, você não trabalhar essas questões em você e ter a vontade de querer e de saber que uma hora você vai sair desse limbo emocional, acaba que às vezes você pode ficar lá e se afundar de vez, então é perigoso. Por isso que a gente tem sempre que estar investindo em autoconhecimento, em terapia também, né. E assim a gente vai, cara. Eu acho que é importante esse vídeo, não só para as outras pessoas verem, mas pra mim, sabe. É muito importante pra mim, assim, primeiramente. Porque eu sei que uma hora eu vou ver esse vídeo e eu falei: "Caraca", vou falar: "Caraca, estava estava mal a situação, estava complicado, né". Mas, assim, legal que eu já tive essa iniciativa de gravar esse vídeo, porque eu estava procrastinando de falar sobre isso, né, eu estava, tipo, há vários e vários dias pensando no que eu ia falar. Eu comecei a escrever, mas pra tentar fazer um mini roteiro ali, uma orientação, mas não rolou. Eu falei: "Cara, sabe o que vai acontecer? Eu vou novamente abrir minha câmera e falar tudo que tá aqui no meu coração, e acho que só vai sair assim", e realmente só saiu assim, gente. E e eu já me senti animada, então, assim, se eu conseguir gravar esse vídeo é porque eu já tô começando a sair desse limbo, eu espero eu acho que sim, né, então acho que eu já comecei a sentir umas mudançazinhas, assim, talvez a minha menstruação esteja descendo, talvez, e aí quando a menstruação desce automaticamente, assim, na nossa cabeça louca, as coisas mudam, né, porque é muita questão de hormônios, mas não é só isso também, né, foram 2 semanas, então nessas 2 semanas eu me resguardei, eu, né, fiquei comigo mesma e chega uma hora que é tipo assim: "Chega", né, aí você vai saindo, né, se você quer sair, obviamente. Eu ia falar: "Você vai saindo automaticamente", mas não, não é que você vai saindo automaticamente, você vai saindo porque você quer sair, e eu quero muito sair dessa baixa, né, tipo, eu abracei com tudo, tipo assim: "Ai, vou me resguardar, não tô a fim de nada e é isso aí, vou esperar passar". Sabe, eu vou continuar fazendo as minhas coisinhas, vou continuar na minha vida fazendo as coisas no automático, porque era assim que eu estava fazendo as minhas coisas, tá, ainda tô, não vou mentir. Eu fui hoje no supermercado e eu assim, eu estava pela misericórdia, sabe, não sei nem de onde que veio essa palavra misericórdia, mas eu estava pela misericórdia, assim, eu estava tipo assim: "Meu Deus, eu quero que alguém me carregue", porque eu não tô nem conseguindo ficar de pé direito, eu fui me arrastando, tipo, eu saí de casa e eu: "Meu Deus, é porque eu preciso ir fazer, né, feira", precisava comprar umas coisas aqui pra casa, não dava pra adiar e eu adiei até o último segundo, gente, eu adiei até o último segundo, só que aí chegou num pique aqui que não tinha mais nada, assim, quase, e eu falei: "É, vou ter que ir, sabe, vou ter que ir, não tem jeito". Mas eu fui naquela, assim, eu fui quase de olho fechado, assim, sabe, tipo, parece um zumbi, parece sonâmbulo. E fiz as compras já querendo voltar pra casa e, ai, daquele jeitinho. Mas acabou que quando eu cheguei e tal, agora, por exemplo, já tomei um banho e tal, guardei algumas coisas, ainda falta guardar algumas outras coisas. Me deu um ânimo, me deu um upzinho, eu dei uma coisada no meu cabelo, uma coisada é ótimo, né. Eu dei uma repicada no meu cabelo, tipo, eu fiz aquele butterfly, acho que aquele corte meio butterfly, assim, que eu sempre faço, sempre fiz, e eu acho que se eu passar um creminho de pentear, assim, os meus leves cachinhos vão voltar, sabe, eu acho que tô esperando que amanhã, com o cabelo seco, eu veja que deu uma melhorada, né, que esse corte deu uma melhorada e pode ser que, ai, o brilho dos meus olhos volte por causa disso. Assim, é dessa forma que a gente vai, eu tô terminando também de ler o livro e aí quando eu terminar já vai ser uma coisa tipo assim: "Ufa, concluí agora, né, vamos fazer a resenha". Então um passo de cada vez e assim, quando a gente vê, a gente tá feliz de novo, a gente tá vivendo uma fase boa de novo, e depois dessa fase boa vai vir uma fase ruim, vai voltar o limbo, vai voltar a procrastinação. Ai meu Deus, eu odeio a procrastinação. Ai, eu odeio essa maldita. E assim a gente vai, um dia após o outro, cara. As coisas pioram, as coisas melhoram, as coisas ficam na mesma por um tempo, e isso é a vida, né, isso é a vida. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, ainda não me acostumei a falar isso, mas vou começar a falar com mais frequência, né, até se tornar normal. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, tá bom?
Só se você sentir no seu coração também, tá? É isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.